Olá, pessoal! Hoje nós estamos na cidade de Palmeiras do Tocantins para contar para vocês a história do futebol nessa cidade. Uma história de paixão e muita emoção que será contada por alguns daqueles que fizeram parte de tudo desde quando começou. A gente vai mostrar com exclusividade ícones que hoje também ainda estão com uma história de muito sucesso e que começaram aqui, em Palmeiras. Vem com a gente! A história do futebol de Palmeiras, precisamente, iniciou lá, muito atrás, quando ainda se tinha um campinho de futebol perto do mercado, na frente da escola hoje, que é a Escola Tia Lila. E também depois foi se construído, né, com o pessoal bem antigo, como o seu Tarquino, Raimundo Vitor, seu Deja, seu Deurdete, né, e várias outras figuras muito importantes do nosso município, construíram um campo de futebol ali onde é hoje o ginásio. Ali se teve vários campeonatos municipais, campeonatos antes de ter, né, o nosso município ter sido emancipado como cidade, né, e também na época do governo José Bonifácio foi construída a primeira quadra de esporte ali perto do mercado municipal. Onde muitos adolescentes, hoje pessoas que estão na minha idade, jogavam até tirar o couro dos pés lá descalço. No tempo que a gente jogava bola aqui, a gente jogava por gosto, jogava com vontade, né? A gente não tinha benefício algum, mas sempre a gente tinha aquele interesse por futebol, jogava bastante, direto, mesmo trabalhando na roça. A gente saía do trabalho e já focava no futebol, né? E é isso aí, a gente sempre focava bastante no futebol. E a gente jogava bastante, bom mesmo, jogava com vontade, né? Também o nosso município também ele é recheado do futebol na veia, né? Então, tempos atrás nós tínhamos aí o povoado Imbira, que era um município também muito importante no futebol de Palmeiras. O povoado, né, que antes era a Fazenda Capinão, Galheiros. O Capinão hoje é onde tem o assentamento 1º de janeiro. E hoje, recentemente também, nós temos aí um povoado muito importante, né, que é a Destilaria, que tem também um futebol na veia muito bom. Então a história do nosso município ela é assim, uma história de muita dificuldade, né? Antigamente, para a gente sair para ir jogar bola fora, pagar o transporte para poder chegar ao local, né, para poder jogar. E graças a Deus, né, com a emancipação do município, isso mudou. Isso mudou muito. Mudou a questão de campos, né, os nossos campos, os ginásios. Então isso foi uma importância muito grande para nós. Então hoje assim, a gente fica muito agradecido pelo que tem acontecido no esporte de Palmeiras. Aqui, naquela época, a gente ia até de um pau de arara, de todas as maneiras que ia a gente jogar. Aquela alegria, todo mundo Aquela alegria, todo carro. mundo ali, não tinha... Quando chovia? Bem, era um jeito de continuava e se ficava mais divertido ainda. Ganhavam alguma coisa para isso ou não? Pouca premiaçãozinha besteira. Muita maioria era uma leitorzinha, uma grade de cerveja, agora coisa assim, tipo assim, entendeu? Vocês participavam mais pelo amor ao Pelo amor ao futebol. Aquela diversão era isso mesmo, não tinha premiação nada não. Pratico esporte aqui em Palmeiras do Tocantins e nas cidades circunvizinhas desde muito tempo, né? Antigamente a única diversão que nós tínhamos era a bola, né? Não tinha celular, a televisão era em algumas casas e a gente jogava aqui em Palmeiras do Tocantins, começava um jogo aqui 4 horas da tarde, 3 horas em volta do campo já estava cheio de torcedor. Aí hoje com a tecnologia, né, o pessoal, os nossos torcedores fugiram, né, saíram da beira do campo aí, não prestigia mais.
Mas nós estamos aqui, estou com 52 anos, sou amante do esporte, sou um dos idealizadores da Copa Master Central do Bico. Já fizemos campeonato aí com até 14 cidades. E assim, o esporte resgata, né? Quando você vai na beira de um campo aí que tá cheio de crianças jogando futebol, naquele momento ninguém tá pensando em fazer coisa errada, estão respirando só futebol. Então assim, futebol é vida, é saúde. E tô com 52 anos, enquanto eu puder estar pelejando aqui, eu tô envolvido com o esporte. Na minha época, a gente para sair para jogar bola, a gente teria que pagar o carro, né, fretar, teria que juntar todo mundo para comprar a bola, teria que juntar todo mundo para fazer o campo, e não era gramado. A chuteira era a maior dificuldade de se ter uma chuteira naquele tempo. Então a maioria jogava descalço às vezes, né, fazia uma chuteira improvisada. Então, a dificuldade nossa naquela época para hoje nem se compara. Uma satisfação muito grande estar contribuindo, né, para esta matéria, principalmente referente à cidade de Palmeiras, ao esporte de Palmeiras, porque foi lá onde tudo começou, né? Eu nasci em 1983 na cabeceira do córrego Mumbuca, município de Palmeiras, que Magé divide lá com Santa Terezinha e Palmeiras. De lá, sobre o esporte de Palmeiras, eu comecei a jogar lá em 2005. Era um campeonato ali, a gente jogava naquele campo de barro, atrás ali onde é o ginásio de esporte hoje. Era areia mesmo, um tombadorzão. Era o único local que tinha pra gente para fazer prática de esporte, era ali. Era o time tradicional na época lá, era o Santa Luzia. Tinha também o time da Imbira, um time muito forte, que era da Pedra Vermelha. Sempre Destilaria e 1º de Janeiro montavam uns bons times. E meu primeiro time lá, por não ser conhecido, eu era muito jovem na época, eu joguei no nome do meu time, era Barcelona. O significado do nome Barcelona não era em homenagem ao grande time lá da Espanha, não. Barcelona era Bar, Cerveja e Lona, o nome do meu time lá. Aí pelo nome já sabe-se como que foi o desempenho do time na competição, né? Mas aí, graças a Deus, a gente conseguiu fazer um bom campeonato, mesmo com as limitações do time. E aí de lá, nos campeonatos seguintes, eu vinha jogar no Santa Luzia, joguei na 1º de Janeiro, joguei na Destilaria, né, onde consegui fazer uma final pela Destilaria. Joguei no Gaeiro, onde fui campeão municipal lá pelo Gaeiro. Tive a felicidade de jogar 3 finais consecutivas em Palmeiras. Evandro Ferreira Costa, conhecido como Corró, é o nome original da cidade. Ninguém conhece por outro nome, é esse mesmo. E não tem para onde fugir do nome, é Corró mesmo. Mas antes de ser cidade, era o município, a gente jogava no poeirão aqui, e ninguém tinha recurso de nada. Se quisesse jogar fora, pagasse um carro, fazia vaquinha, a gente trabalhava na roça. Quando chegava o dia, nós vamos jogar em tal lugar, nós vamos fazer a vaquinha, pagar o carro para nós jogar fora. Chuteiro, ninguém patrocinava nada para ninguém, até uma equipe, quando ganhava uma equipe não tinha um short nem um meião. Então, para nós tudo era dificultoso. Não tinha nada que hoje tem esses meninos preguiçosos. Porque tem tudo, e se não for buscar de moto, não vai nem pro campo. Nós jogávamos com vontade. Para todo mundo assistir, gostava de assistir jogo que chamava mais atenção do que hoje. Joguei 13 anos no Ponte Preta. E tinha o União e tinha o Nova União. E o Juventude, eram os times daqui. Quando era a seleção, era Nova União. Aí era Juventus e Juventude, 2 times ricos. Foi uma briga quando eu saí do Juventus para ir jogar no Ponte Preta. Ninguém gostou. Mas no Ponte Preta eu joguei 13 anos, que o técnico nosso era o Paulo, finado Paulo Vinícius. Paulo Vinícius Cacheta. Eu jogava, antigamente chamava ponteiro direito, eu jogava atacante na ponta direita. Hoje tudo mudou. Todo mundo é atacante. A gente quer crescer, tem que se dedicar no futebol, se dedicar. Se tinha trabalho em outro lugar, folga, que nem anteriormente nós fazíamos. Nós saíamos do serviço a 8 km daqui, a gente vinha correndo, às vezes de pé. Às vezes quando tinha bicicleta, vinha uma bicicletazinha e batalhava. A gente nunca teve oportunidade, assim, que nem tem o jovem hoje. Hoje o jovem, a maioria, já desloca para outros rumos, outras maneiras, outras diversões, sem futuro. E se realmente é isso aí, se realmente o cara quer crescer, tem que se dedicar. Em tudo, geralmente é em tudo. Se você quiser mesmo crescer de alguma coisa, de alguma forma, você tem que se dedicar, treinar bacana, bastante. O momento mais marcante do futebol foi no tempo
lá pelos anos se eu não me engano, foi 93, 94, quando eu e o Esivaldo aqui, de Palmeiras, a gente foi convidado a jogar num time de distrito, né? Disputar o campeonato de distrito. E graças a Deus a gente a gente foi campeão, jogando pelo Roma. E mais outras vezes, graças a Deus, eu fui beneficiado em fazer o gol da vitória. Mas naquele momento lá em que eu comecei a jogar os campeonatos em Palmeiras, aí consegui um determinado destaque. Aí eu consegui jogar campeonatos em Santa Teresa, onde eu joguei 14 finais seguidas em Santa Terezinha. Santa Terezinha na época tinha 2 campeonatos por ano, um era em homenagem ao aniversário da cidade e outro era o festejo em outubro, o aniversário da cidade em maio e o festejo em outubro. Eu cheguei a jogar 14 finais seguidas, ganhando 13 títulos. Aí joguei Nazaré também, quando trabalhava lá, fui campeão em Nazaré. Depois joguei campeonatos no Estreito, joguei campeonatos na Ribeira, acredito eu que foi 6 ou foi 7 títulos que eu consegui na Ribeira também, pelo 13 de maio. Todos os meus campeonatos na Ribeira foi pelo 13 de maio. E aí, depois de lá, eu entrei na Polícia Militar, apesar de eu ser de Palmeiras, mas desde 99 eu vim aqui para Tocantinópolis estudar no Colégio Dom Orione. Né? Aí daí eu comecei que o meu primeiro time foi o Tocantins, do nosso amigo Louro, falecido Louro. Na época lá o treinador era o Josué, trabalhava na Caiçara, né? E aí quando eu joguei no Tocantins, eu tinha 16, 17 anos, a gente sagrou-se campeão contra o Corujão. Na época foi meu primeiro título aqui municipal. Depois de ter jogado pelo Tocantins, joguei no time da Vila Matilde, fui campeão da 2ª divisão pela Vila Matilde, depois fui campeão da 2ª divisão pela Ponte Preta, depois fui campeão da 2ª divisão pela Rodagem, né? A gente conseguiu esses 3 títulos, depois eu fui vice-campeão pelo Tocantins novamente, foi o ano que a gente subiu, ascendeu junto com a União, foi a criação do União na época, e aí eu joguei 6 campeonatos seguidos pela União, tornando-se 5 vezes campeão, né? Tive essa felicidade de jogar no União 6 anos, e desses 6 anos a gente conseguiu chegar a 5 títulos. Um ano que eu fiquei fora do União foi 2017, eu perdi a final para o próprio União. Eu fui para o Folha Grossa a convite do Giovani e lá a gente montou um time muito bom, que era o Caribe, e perdemos a final de 1-0 para o União, que era um elenco muito forte, era a base do Tocantinópolis, que tinha acabado de ser campeão tocantinense e ter jogado a Série D, Campeonato Brasileiro Série D. A gente quase nem treinava, na verdade, a gente quase nem treinava, porque a dificuldade de campo e não tinha nem tempo, muitas vezes a gente não tinha tempo de treinar. A gente sempre trabalhava direto, só do trabalho e direto já tinha aquela folguinha já para jogar de tarde, aquela diversão que a gente, era a diversão que a gente tinha no momento, naquele tempo, que nem celular não tinha para a gente dar outra diversão para a gente